Bom, pessoal, aqui é o professor Maurício falando novamente a respeito do nosso encontro número 4, que tem como estudo de caso circuitos combinacionais implementados em Python. Essa é a parte 2 do nosso vídeo referente a esse encontro. E nesse vídeo a gente vai tentar fazer algumas implementações em Python que utilizam, ou para tentar resolver problemas associados a circuitos combinacionais. E aí, só relembrando um pouco sobre circuitos combinacionais e circuitos digitais de uma maneira geral, a gente tem dois tipos de circuitos na eletrônica digital: os circuitos combinacionais e os circuitos sequenciais. Nos circuitos combinacionais, o que a gente vê é a implementação do que a gente chama de lógica combinatória, que nada mais é do que a implementação do que Boole desenvolveu na sua álgebra booleana. Uma das coisas que é interessante é que, ao contrário dos circuitos sequenciais, os circuitos combinacionais eles não dependem de elemento de memória, ou seja, a saída do circuito ela é advinda diretamente dos valores da entrada atual, da combinação dos valores da entrada atual. Então, esse processo ele é feito por um circuito que está implementando a álgebra booleana, certo? Então, para que a gente comece a fazer algumas brincadeiras com isso aí, a gente precisa relembrar alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito que está associado aos números binários. Como é que Python trabalha com números binários? Como é, primeiramente, que a gente converte números que estão em uma base decimal, que é a nossa base mais comum de uso, para uma base binária? Bom, em essência, só pelo simples fato da gente estar trabalhando com um sistema computacional, a gente está utilizando um computador, esses números no processador desse computador, eles já são tratados como números binários. Mas vamos fazer alguns testes aqui, e entender algumas funções, ver como é que essa coisa é feita. A primeira coisa, se eu pego uma variável aqui A e coloco um certo valor nela, A igual a 1, e eu executo essa célula, gente, só para a título de informação, muito do que eu vou fazer aqui na execução da célula vai ser utilizando já os atalhos que vocês fatalmente já pegaram aí nas aulas do professor Elon e professor Flávio. Então, por exemplo, quando eu for executar a célula, eu vou utilizar o comando Shift Enter. Então vocês não vão ver eu necessariamente apertando aqui no play que tem do lado de cada célula aqui no Colab, para executar. Então eu vou simplesmente dizer que eu vou executar a célula, e aí vocês já vão ver a célula sendo executada, o conteúdo da célula sendo executado. Então, se eu venho aqui e atribuo um certo valor a uma variável A, e eu peço para visualizar essa variável, a gente sabe que esse conteúdo está armazenado aqui nessa variável. Esse conteúdo está armazenado como um número, e esse número é um número decimal. Se eu mudar aqui esse conteúdo para 15 e executar de novo, bom, isso aí é óbvio, vocês já pegaram esse processo. Mas como é que seria converter esse número que está aqui como um inteiro, para um número binário? Bom, a gente tem uma série de opções, uma série de ferramentas que permite a gente fazer essa conversão de bases, Bom, que ferramentas são essas? Bom, a gente aprendeu que uma das ferramentas para fazer a conversão de base, ou o processo de converter base da decimal para a binária, ela é feita a partir do processo de divisão. Então a gente pegaria aqui o nosso A, ia dividir por 2 sucessivamente. Vou colocar isso aqui como um comentário. A gente ia pegar A, dividir por 2 sucessivamente, ia armazenar o resultado de cada uma dessas divisões por 2 e depois ia concatenar, ou ia somar o resto dessa divisão. O resto dessa divisão a gente já viu em C, que é utilizando a função %. Aqui em Python também funciona do mesmo jeito. Então, se eu vier aqui e colocar A %2 e executar essa linha, ou executar essa operação, a gente vai ver aqui o resto dessa divisão. Vou botar, se eu pegar aqui A
dividido por 2, né, a gente vai ver o resultado dessa divisão. Essa divisão dá um resultado fracionado, né? Dá um resultado quebrado, dá um resultado inteiro. Mas a gente aproveita, né, a parte inteira dessa operação aqui e continua realizando a divisão por 2. É isso que garante ter um resto não 0, né? Um resto 1. Bom, só que fazer esse processo repetidamente, né, ele pode ser um pouco custoso. Não vai ser uma coisa absurda você criar uma função para fazer esse processo de conversão, né? Mas para a gente tem algumas ferramentas, né, o Python já nos ajuda com algumas ferramentas que permitem a gente fazer esse processo de conversão um processo mais simples, mais rápido, né? Vamos utilizar uma dessas ferramentas que o Python já disponibiliza para a gente. A ferramenta que a gente vai utilizar aqui é a função bin. A função bin. Essa função aqui permite fazer uma conversão direta entre o número decimal e seu correspondente binário. Como é que ela funciona? Bom, simples. Vou pegar lá a nossa mesma variável A. Vou dizer aqui que A agora vai receber o resultado da conversão, né, de um número qualquer aqui. Vou colocar o número 2. Né? E aí, se eu executar isso aqui, a gente vai ver. Né? A nossa variável A agora recebeu esse conteúdo. O que é que esse conteúdo está dizendo, né? Esse conteúdo está dizendo o que é que a gente consegue observar com esse conteúdo. A gente consegue observar que esse conteúdo está numa base binária que está sendo representada por esses dois caracteres aqui, e isso aqui é o resultado da conversão, né? O 1 e o 0, que é 2 em binário. Só que tem uma característica interessante, né? Agora, ao invés de A estar com um número, A está com uma string. Essa string aqui, ela representa o conteúdo, né, o resultado da conversão de 2, que estava em decimal, para o seu correspondente binário. Bom, do jeito que está aqui, a gente fica com um probleminha, né, que são esses dois caracteres aqui no início dessa nossa string. Eu quero saber o valor puro, né? Eu quero o correspondente binário puro, sem esses dois caracteres aqui. Se eu quiser uma conversão assim mais purista, como é que eu faço para resolver esse problema, né? E como é que eu vejo que isso aqui realmente é uma string? Bom, se eu pegar aqui, colocar o índice do resultado, né? O índice dessa string que foi gerada, se eu colocar aqui, por exemplo, o índice 0 e mandar executar de novo essa linha, essa célula, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o primeiro caractere da nossa string, né? 0. Se eu executar novamente com 1, a gente vai ter o segundo caractere da nossa string, né? B. E assim por diante. Se eu botar aqui o quarto caractere da nossa string e executar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque a nossa string ela só vai de 0 a 3, né? Ela só tinha 4 caracteres. Quando eu boto aqui 4, eu estou solicitando para visualizar o quinto caractere da nossa string. E aí a gente tem um problema com isso aí, né? Que a gente vai tentar resolver de alguma outra forma. Vai mais na frente um pouquinho. Mas, bom, vou botar 3 aqui e executar. A gente vai ver o último caractere da nossa string, né? Que seria o caractere menos significativo da representação, né, de 2 em binário. Mas e aí, como é que a gente faz para ter uma representação mais purista disso aqui? Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode já definir que em A vai ser armazenado o correspondente binário de 2, só que eu quero que os 2 primeiros caracteres dessa representação eles sejam negligenciados, dispensados. Então, em A vai ser armazenado a partir do terceiro caractere até o último, né? Já que eu deixei aqui em aberto.
Dado que isso aqui é uma string, eu posso trabalhar já desse jeito aqui e recortar essa substring, né, que vai ter a representação que eu tenho interesse. Então, se eu executar novamente essa célula, vocês vão perceber que agora em A vai estar armazenado só 1, 0. E aí vocês podem se perguntar, né? Ah, beleza, para 2 funcionou bonitinho, porque 2 é um valor decimal que só precisa de 2 bits para ser representado. Como é que funcionaria, como é que ficaria isso aqui se ao invés de 2 eu tivesse 15? Bom, se eu executar essa célula aqui, vocês vão ver que não vai alterar em nada. Dado que, pelo fato disso aqui ser uma string, né, os primeiros caracteres estão sempre, né, o caractere menos significativo desse meu vetor, né, dessa minha string de dados, ele vai estar sempre no lado à esquerda, né, ele vai estar sempre mais à esquerda do vetor. Então, essa notação aqui ela vai permitir para qualquer conversão a gente ter sempre o resultado puro, né, ou a string que representa os bits resultado da conversão de 15 decimal para o seu correspondente em binário. Então, se a gente vier aqui e colocar, sei lá, 137, né, então você vai ter o resultado da conversão e esse é o resultado. Bom, legal, é interessante isso aqui para a gente, essa função que permite a conversão em bits, ela vai ser muito interessante. Só que ela tem uma limitação. Não sei se vocês já perceberam, mas se eu trocar aqui por 6 e executar de novo, o resultado agora só tem 3 caracteres. Enquanto que se eu colocar aqui 18 e executar de novo, agora o resultado tem 5 caracteres. Qual é o inconveniente disso? O inconveniente disso é que num sistema computacional, né, se a gente define um registrador, se a gente define uma quantidade de memória fixa para armazenar um certo dado, né, a informação que está sendo gerada aqui, ela não preenche a memória como um todo, né? Fica complicado da gente ter certeza do resto dos bits que estão sendo armazenados naquela posição de memória. Então a gente precisaria de uma forma para garantir sempre o mesmo tamanho armazenado nessa variável. Isso vai nos auxiliar na próxima atividade que a gente vai fazer aqui, né? Em definir a quantidade de possibilidades de uma entrada de um circuito lógico. Mas, a priori, como é que a gente faria para manter fixo a quantidade de bits que vai ser o resultado dessa conversão? Bom, tem inúmeras formas braçais para fazer isso também, né? No nosso caso, a gente não vai utilizar essas formas braçais. Aqui a gente já vai partir para uma implementação que é baseada em uma função que está lá na biblioteca NumPy. Então vou vir aqui, importar a biblioteca NumPy e pegar uma função particular, que é a Binary Representation, né? Essa função aqui. Então, pegando essa função aqui, eu vou atribuir agora uma nova variável b, que vai receber Binary Representation, o resultado da conversão, né, de um certo valor. Vamos botar aqui o mesmo valor que estava lá, 18. Se eu executar isso aqui, a gente vai ver que o resultado é igual, né? Então essa função aqui, ela também realiza o processo de conversão, do mesmo jeito da função bin. Só que ela tem um diferencial. Se eu passar um outro parâmetro aqui para ela, se vocês observarem aqui no help, né, ele já dá a dica. Nessa função Binary Representation, ele recebe como argumento o número que você quer fazer a conversão e um tamanho. Se você deixar em branco, se você passar só um argumento, ele vai converter, essa função vai converter o número para o seu representante em binário, na verdade um string, né, que representa o valor em binário, e ele vai adequar a quantidade de posições de memória de acordo com a quantidade de bits necessário para representar esse número.
Mas se você passar um parâmetro largura, então vamos dizer aqui 8, eu quero representar esse número aqui com 8 bits, o que é que ela vai fazer quando for executada? Vamos ver. Se vocês observarem, foram alocados 8 bits para representar o conteúdo dessa conversão aqui para binário. Isso aqui para a gente é uma mão na roda. Certo. Uma vez que a gente entendeu que com essa função a gente tem a vantagem de poder gerar a conversão de um número decimal para um número binário, porém agora com controle da quantidade de bits que a gente vai utilizar para representar esse número, vamos tentar resolver uma outra bronca, né? Que é como é que a gente representa as entradas de um circuito. Como é que a gente vai gerar uma tabela, né? Vamos começar aqui com um passo a passo para gerar uma das informações mais importantes na hora de trabalhar com um circuito digital, né? Que sua tabela da verdade. Uma das maiores demandas na tabela da verdade é você gerar todas as possibilidades de entrada, né? Como é que a gente gera as possibilidades de entrada em uma tabela da verdade? Percebam que isso vai depender da quantidade de entradas que a gente tiver naquele nosso circuito. Então vamos imaginar uma situação simples aqui, onde nós tenhamos duas entradas, entrada A e B, e a gente quer representar todas as combinações dessas entradas no nosso circuito. Como é que a gente pode implementar isso aqui em Python? Bom, perceba que se a gente tiver entrada A e B, se a gente tiver uma entrada A e B, as possibilidades que a gente espera vão ser uma coisa desse tipo aqui, né? Então, o nosso circuito com entradas A e B, ele vai ter como possibilidades de valores na sua entrada isso aqui, 0, 0, que equivale a 0, 0, 1, que equivale a 1, 1, 0, que equivale a 2, e 1, 1, que equivale a 3. Esses valores aqui, 0, 1, 2, 3, eles são relativamente simples de a gente gerar em Python. Mas, como é que a gente gera isso aqui? Primeiro, como é que a gente faz para que a nossa função, né, ou se você quiser criar uma função, como é que a gente faz para que nós definamos, né, qual é a quantidade de entradas do circuito? Bom, vamos fazer uma brincadeira. Vamos pegar esse nosso circuito e vamos esse nosso conjunto de entradas e vamos fazer uma função que é define entradas, né? Essa nossa função define entradas vai receber como parâmetro o número de entradas. Só isso, né? A priori, vamos trabalhar só com esse número de entradas. E ele vai retornar para a gente as possibilidades. Essas possibilidades vão ser todas as possíveis formas de representar um conjunto de entradas na nossa função. Bom, vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Bom, vamos imaginar uma coisa, inicialmente. Qual é a primeira coisa que a gente precisa ter noção? Quantas são as possibilidades baseado na quantidade de entradas? Bom, a quantidade de possibilidades, deixa eu colocar, definir, criar mais uma célula aqui, para a gente começar a fazer alguns testes. Primeira coisa, se eu definir que a minha quantidade de possibilidades, que a minha quantidade de entradas é 2, qual é a quantidade de possibilidades que eu vou ter para representar as minhas entradas? Qual é a quantidade de combinações, né, de valores que vai aparecer na entrada? Se o número de entradas for 2, quais são a quantidade de combinações? Bom, a quantidade de combinações, como eu falei, é relativamente simples de conseguir, né? Basta que a gente eleve 2, que é a base que a gente está trabalhando, binária, a quantidade de entradas. Para fazer isso em Python, a gente usa a função pol, que é a função de potência. Eu digo qual é o número que eu quero, qual vai ser o meu valor base, né? E o seu expoente. O seu expoente, nesse caso aqui, vai ser n. Então, se eu executar essa célula aqui,
vocês vão ver que a quantidade de possibilidades de combinações desses valores de entrada é igual a 4. Certo, beleza. Então eu sei que eu preciso gerar 4 valores. Isso a gente já tinha visto, a gente já tinha colocado inclusive aqui, né? 00, 01, 0 e 1. Bom, mas como é que a gente usa essa informação para gerar as nossas entradas? Bom, a gente precisa pegar essa informação aqui utilizando a faixa de valores que iria de 0 a 3 e converter esses valores para binário. Bom, para fazer isso aí, a gente vai trabalhar com... Eu agora já vou... Não vou mais nem mexer nessa célula aqui. Já vou mexer direto na nossa célula aqui. A gente vai fazer um list comprehension aqui. E aí o que é que eu vou repassar, né, como argumento aqui, né, no meu list comprehension? Eu vou trabalhar com a função que a gente já tinha visto, a função de conversão. Vou pedir para que essa conversão seja realizada em um parâmetro x com largura igual a n. O que isso quer dizer? Se eu tenho n entradas, eu vou querer que a minha representação tenha sempre n bits. Então, a maior largura que eu vou ter da representação vai ser n, né? A quantidade de bits que eu vou utilizar para colocar nessa representação vai ser n. E eu vou fazer um for que vai iterar dentro de um range que tem como quantidade de valores, né, a minha potência de 2 elevado a minha quantidade de entradas. Pronto. O que é que essa função vai fazer? Essa função ela vai me retornar uma lista onde cada elemento da lista é uma possibilidade de entrada em binário, né, de acordo com o número de entradas. Vamos executar isso aqui. Opa, o que foi que ele reclamou aqui? Aí eu não estou me ajudando, né, gente? Faltou colocar os 2 pontos aqui. Vamos executar de novo. E o return, né, também esqueci de deixar identado. Pronto, beleza. Certo, então nossa função está aí. Com essa função a gente consegue gerar todas as possibilidades baseado no número de entrada. Vamos testar para ver se o negócio funciona direitinho. Então pronto, eu vou colocar aqui uma variável auxiliar que vai receber entradas e eu vou repassar o valor 2. O que isso quer dizer? A minha variável auxiliar ela vai receber todas as possibilidades de entradas, combinações de bits que eu posso gerar com 2 bits. Vamos ver o que acontece quando eu executo isso aqui. Pronto, tá lá. 00, 01, 10 e 11. Mas e se não fosse 2? Se fossem 3 variáveis? Vamos executar de novo. Novamente. 00 até 11. 8 possibilidades. Se fossem 4 entradas. Bom, assim por diante. Vocês conseguem observar que com essa função, né, que a gente criou aqui, nós podemos obter todas as possibilidades de entrada que vão ser aplicadas ao nosso circuito. Na prática, a gente ainda vai precisar fazer algumas modificações nessa função. Por quê? Porque ela não atende 100% ao que a gente quer. Como assim, professor? Por que não atende 100% ao que a gente quer? Porque essas entradas, se a gente considerar que cada um desses caracteres aqui corresponde a uma entrada, eles precisariam estar separados. A gente precisaria ter esses bits colocados de maneira separada. Mas e aí, como é que a gente faz isso aí, né? O que é que a gente precisa fazer para modificar essa função, para separar esses bits aqui, de modo que agora nós tenhamos uma tabela, efetivamente, com os valores de entrada. Em Python, existe uma função que permite com que a gente quebre uma lista de objetos iteráveis, né, em seus elementos.
essa função é a função list. Então, se eu vier aqui e pedir para fazer um list do primeiro elemento, né, ou qualquer elemento dessa nossa lista aqui, né, o que a gente vai ter como resposta é justamente o que a gente quer. Uma lista que é resultado dos elementos iteráveis dentro dessa variável, né, dentro dessa posição. Se eu simplesmente aplicar na variável auxiliar, ele vai me dar como retorno o que eu já tinha. Por que é que não vai funcionar aqui nesse negócio aqui em particular, quando eu coloco a minha variável auxiliar que está com coisa completa? Por que é que ele não quebra separadinho? Porque para a variável auxiliar, os objetos iteráveis são cada um desses elementos aqui dessa lista, né? Então eu teria que escolher essa substring aqui em particular, essa string aqui em particular, e quebrar ela em elementos iteráveis. Então, qual é a modificação que a gente tem que fazer lá na nossa função para já receber a coisa bonitinha? Bom, basta que a gente venha aqui e nessa função que vai aplicar, né, que vai gerar o nosso número binarizado, eu pedi para que esse resultado seja listado. E aí, em pós, vai ser armazenado os objetos, né, os bits, ou a representação que a gente vai ter dos bits para cada uma das posições na lista, para cada uma das linhas, certo? Ou dos elementos. Então vamos executar novamente essa função só para atualizar e vamos executar novamente essa célula aqui para ver qual é a mudança que vai acontecer aqui. Pronto, tá lá. Isso aqui é o que a gente queria que representasse o nosso conjunto de valores de entrada, né, para o nosso circuito. Então, se a gente mudar aqui para duas entradas, a gente vai ter aqui novamente, né, entrada 00, bit 0, bit 0, entrada 01, bit 0, bit 0 e assim por diante, né. E aí, se a gente mudar isso aqui para, vamos lá, 5, nós vamos ter 32 linhas, né, que representam a entrada, as possibilidades de entrada no nosso circuito, certo? Então vamos para um exemplo mais prático, para a gente entender como é que a gente pode utilizar isso aqui para ver, né, ou para aplicar em um circuito lógico. Vamos primeiro fazer com um circuito simples, né, uma opção aqui de trabalhar com uma lógica combinacional bem simples, certo? O circuito que a gente vai ver vai ser relativamente simples. Agora vai ser uma única e exclusiva porta lógica. Vamos fazer um teste com uma porta AND. Só que antes de fazer o teste com a porta AND, a gente precisa entender como é que essas operações do tipo AND, OR ou operações lógicas de maneira geral funcionam em Python. Essas operações elas podem ser bit a bit ou podem ser operações onde você vai ter expressões, né? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com os operadores bit a bit. Então vamos fazer um teste simples. Vamos definir aqui uma variável B1 que vai receber o valor 1 e uma variável B2 que vai receber o valor 0. Se eu quiser realizar uma operação de AND entre essas duas variáveis, é simples, a gente só precisa colocar o operador lógico AND, que aqui é representado por um E comercial. Então, se eu faço B1 AND B2, o resultado disso aqui, né, é 0, dado que B1 é 1, B2 é 0. Se eu mudar aqui e executar novamente, a gente vê que a operação, né, produz como resposta 1, né, dado que 1 AND 1 continua sendo 1. E se a operação lógica fosse uma operação do tipo OR? Bom, se fosse uma operação lógica do tipo OR, a gente ia trocar o E comercial por uma barra, essa barra vertical. Então, se eu executar novamente essa linha aqui, vocês vão ver que o resultado é atualizado para OR 1 ou 1 dá 1. Se eu mudar para 0, qualquer uma dessas duas variáveis e executar novamente, né, a gente continua com o valor 1, dado que 1 ou 0, 0 ou 1 é 1. Mas e se o valor não fosse de apenas 1 bit? Se fosse um valor de 4 bits? Bom,
Um valor de 4 bits pode ser representado por um número binário do tipo 15. 15 a gente sabe que é 1, certo? Se eu executar uma operação lógica entre B1 de valor 15 e B2 de valor 1, vamos mudar? Não vamos botar 1 não, vamos botar 10. Por quê? Porque 10 é 1010. Então, qual é o resultado de uma operação lógica entre esses dois valores? Bom, vamos ver. Vamos colocar aqui uma operação do tipo AND. Vamos retornar aqui para o e-comercial e vamos executar. Bom, a resposta está lá. 10. Continua sendo 10. Né? A operação lógica 1 com 0, do tipo AND, né? 1 AND 0 vai dar 0, 1 AND 1 vai dar 1, 1 AND 0 vai dar 0, 1 AND 1 dá 1. Então, um AND bit a bit entre 15 e 10 dá 10. Certo, mas botar o número decimal às vezes fica, né, a gente precisa ficar trabalhando com conversões. Se eu quisesse colocar diretamente o número binário e realizar a operação, como é que eu faria isso? Perceba que a gente aprendeu como fazer a conversão de decimal para binário. Agora o que eu quero fazer é o contrário, de binário para decimal. Bom, de binário para decimal tem a opção da gente trabalhar com a função do tipo int. Essa função int permite com que a gente coloque uma string, e aí eu vou colocar 1, e dizer em que base essa string está. Então você passa um argumento, né, e passa a base na qual a string está. Se eu executar isso aqui, a gente vai ter um AND entre 15 e 10. Vamos ver, o resultado tem que permanecer o mesmo. Está lá. Né? E aí, se eu quiser saber esse resultado em binário, aí simples. Basta a gente vir aqui novamente, a gente já tinha visto, né? E botar aqui bin. E aí eu posso ver o resultado em binário, né? 1010. Ainda posso vir aqui e colocar, né, para ele suprimir o 0b. Então esse é o resultado da nossa operação. Se eu fizer a mesma coisa aqui, né? Se eu tirar, vou copiar aqui, colocar aqui embaixo a linha, e agora eu colocar aqui 0 e 0, eu vou ter, né, um AND bit a bit que vai me produzir como resposta isso aqui. Se eu mudar isso aqui, se eu aumentar isso aqui, colocar 0 mais 0 aqui, né, agora eu não vou ter mais 15, eu vou ter outro valor qualquer, e executar a operação, a gente vai ter como resultado 1010. Por que, professor? Por que é que a gente está tendo como resultado 1010 se eu aumentei esse número? Porque na prática, esse valor que tem aqui tem 2 zeros à esquerda. Né? O autocompletar aqui vai fazer com que esses 2 bits do meu vetor, na hora que operado com esses 2 zeros aqui, produzam uma saída 0. Então, qualquer valor à esquerda do bit mais significativo, né, vai ser 0. Então, se eu realizar a operação entre esses dois valores aqui, a resposta é essa aqui. E aí, como é que a gente implementa isso aqui? Como é que a gente aplica isso aqui ao que a gente já tem, né? Ao nosso conjunto de dados de entrada. Bom, eu vou repetir novamente essa célula aqui, só que agora eu vou colocar 3. Não vou gerar uma célula, uma quantidade de dados tão grande não. Então aqui, esse aqui é o nosso conjunto de dados de entrada. Se eu quiser realizar um AND entre esse valor aqui e esse valor aqui, entre esse bit e esse bit, são os bits da mesma coluna, digamos assim, né? E eu estou querendo fazer um AND entre esse bit e esse bit. Bom, posso vir aqui diretamente, colocar aux, né? Dizer que é da minha linha 0 e dizer que o bit que eu estou interessado vai ser o bit 0. E aí realizar uma operação de AND com o mesmo aux, só que agora linha 1 e o bit 0, né? O que é que vai acontecer se eu executar essa linha aqui? Bom, vou dar o spoiler, né? Isso aqui vai dar um erro. Alguém tem noção do porquê que vai dar um erro?
Bom, na verdade aqui vão dar dois erros, né? Mas um desses dois erros é um erro, não é um erro de sintaxe nem nada, é um erro lógico. Bom, eu vou executar. Aqui ele só vai aparecer um dos erros e eu vou falar do outro erro, que é um erro lógico, para vocês terem noção, né? Vou executar isso aqui. A primeira coisa que ele reclama é: o operando é um operando do tipo string. Lembra? Quando a gente começou a trabalhar com a nossa função aqui, né, com a nossa função que corresponde, que realiza a conversão de decimal para binário, eu disse que o resultado dessa conversão é uma string. Então esse dado precisa ser convertido agora novamente para inteiro. Para ser convertido para inteiro, eu posso vir aqui, simplesmente botar int, suprimir a base, e fazendo isso, eu já vou estar trabalhando na base decimal. Se eu executar agora, vai dar certo. Mas vai dar certo de maneira errada, porque vai dar certo ainda considerando o erro que eu falei, que é um erro lógico. Bom, um end desse valor aqui com esse valor aqui deu 0. Mas quais são, que valor eu tenho aqui e que valor eu tenho aqui, né? Que posição é essa? Essa aqui é a linha 0 e isso aqui é a linha 1. Beleza, isso aqui a gente vai concordar. Aqui é a posição 0 da linha 1 e aqui também é a posição 0 da linha 1. Mas quais são os valores que eu tenho na posição 0 da linha 1 e na posição 0 da linha 1? Vão ser 0 e 1? Não. Isso aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Lembre que a gente está trabalhando com uma string aqui. Se a gente está trabalhando com uma string, a posição menos significativa, digamos assim, a posição 0 da string, ela começa aqui. Então ela vem da esquerda para a direita. Então quando eu digo que eu quero fazer um end da posição 0 com a posição 0, da linha 0 com a linha 1, eu estou fazendo um end desses dois elementos, né? Se eu quiser fazer um end desses dois elementos aqui, eu vou ter que vir aqui e colocar, ó, posição 2 e posição 2. Se eu executar isso aqui vai permanecer sendo 0, porque a operação lógica que está sendo executada é uma operação do tipo AND. Mas se eu mudar isso aqui para uma operação do tipo OR e executar novamente, o resultado é atualizado para 1. Por quê? Porque eu tenho 0 e 1. Se eu deixasse do jeito que estava, 0 e 0, executasse o OR, né, ele ia permanecer como 0. Não ia mudar, né, tanto OR como AND. Por quê? Porque os dois elementos que eu estou comparando agora são esses dois elementos aqui. Então o correto é comparar o elemento 2 com o elemento 2 de cada uma das linhas. E aí, quando executa o AND, ele dá 0. Quando executa o OR, ele dá 1. Essa operação, como eu falei, é uma operação lógica bit a bit. Pronto, a gente sabe como funcionam, como podem ser implementadas as duas principais portas lógicas. Porta AND e porta OR. A porta negação, não é? A gente sabe que além das três principais portas em circuitos lógicos são a porta AND, a porta OR e a porta inversora, né? Como é que a gente nega um bit? Como é que a gente nega um número em Python? Bom, tem que tomar cuidado, porque tem uma pegadinha, né? Vou fazer um teste aqui só para vocês terem noção. Eu sei que B2 aqui é igual a 1010. A gente está vendo bem aqui, né? A gente já executou essa célula e eu sei que B2 é igual a 1010. O operador negação em Python é o operador till. Então, se eu pegar aqui o till e eu colocar B2 e antes bin, né, porque eu quero ver a representação binária de B2, já vou colocar ele naquela formatação que a gente tem interesse. O que é que vai aparecer aqui? O que é que eu vou ter como resultado, né? Eu vou ter o valor de B2 invertido. Bom, vou executar essa célula para a gente ver. Se vocês observarem, o valor que apareceu não foi o valor de B2 invertido. Na verdade, vou até tirar isso aqui para poder a gente visualizar melhor essa representação. Vou executar novamente. Na verdade, o que a gente recebeu como parâmetro de resposta é uma representação em complemento de 2 de
B2, né? Na verdade, é o complemento de 2, ou seja, é o valor negativo que B2 representaria. Então, se eu estou pedindo para representar 10 em complemento de 2, isso aqui corresponde a menos 10. Então, não é direto o processo de inversão de bits em Python, né? Se a gente quiser fazer uma inversão de bits bit a bit, né? Se a gente quiser pegar um bit em particular e inverter, uma forma simples de a gente fazer isso é a gente criar a nossa própria função. E aí vai ser bem simples. Vamos fazer isso. A gente vai vir aqui, vou criar uma outra função que eu vou chamar de invert. Essa função vai receber um bit. Se B, né? Se B for igual a 1, e aí eu já vou colocar B no formato de string. A gente vai retornar 0. Se B for igual a 0, a gente vai retornar 1. Eu vou executar novamente, né, gente? Eu não me ajudando, faltou 2 pontos aqui. Beleza, executada a função. Tá, a função aqui, vamos fazer um teste dela, né? Então eu vou pegar aqui um bit sozinho. Vou pedir para fazer uma inversão. Inverte. E eu vou passar aqui o valor 0. Bom, tá aí 1. Vamos testar isso agora com a nossa variável auxiliar. Então vou colocar aqui invert aux. Vou passar a linha 0 e o bit 0. E aí vamos ver o que é que acontece. Bom, tá lá. Linha 0, bit 0. A nossa função inverte está funcionando belezinha. Então vamos agora tentar implementar isso em um circuito. Vamos pegar um circuito exemplo simples que use algumas dessas portas e vamos fazer aquele passo a passo para construir uma tabela da verdade e a partir daí obter a saída do nosso circuito, levando em consideração as operações lógicas que precisam ser realizadas. Certo, tá aí nosso circuito. Vamos imaginar que a gente precisa simplificar esse circuito, que a gente precisa levantar não apenas a tabela da verdade dessa implementação, mas também buscar uma implementação mais simples, né? Uma implementação que utilize menos portas lógicas, mas que tenha o mesmo funcionamento dessa implementação original. Bom, pelo nosso primeiro vídeo, né, a gente tem uma revisão de teoria associada a isso, tem um passo a passo para que a gente precisa fazer para obter essa versão simplificada de um circuito como esse. A primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar a tabela da verdade. Como é que a gente levantaria a tabela da verdade a partir de um circuito? Bom, levantar a tabela da verdade a partir de um circuito parte do pressuposto que a gente vai isolar as portas lógicas desse circuito e trabalhar com as interconexões. O que são essas interconexões, né? São essas ligações que a gente tem entre portas lógicas, de modo que a gente possa fazer um fluxo que vem dos bits da entrada até chegar na saída. Pronto. Fazendo isso, a gente pode, já aqui de cara, nesse circuito, isolar um conjunto de interconexões e ver quais são as operações lógicas que estão acontecendo nessas interconexões. Então, essa primeira interconexão aqui, a gente vem de cima para baixo, nada mais é do que o resultado de uma operação de AND entre A e B. Essa interconexão aqui a gente vai chamar de inter1. Vai ser a nossa interconexão 1. É uma operação de AND entre A e B. Essa segunda interconexão é o resultado de uma operação lógica do tipo OR entre B e C. Então essa interconexão aqui, eu vou chamar de interconexão 2, é a operação lógica do tipo OR entre B e C. E a interconexão 3 aqui, na mesma sequência, vai ser o resultado de outra operação de AND entre B e C. Está aqui.
Quem vai ser essa minha interconexão aqui, que eu estou chamando de interconexão 4? Essa minha interconexão 4 aqui é outra operação de AND, só que essa operação de AND está sendo executada com as entradas vindas de outras interconexões. Ou seja, essa AND vai realizar, essa porta lógica aqui vai realizar um AND entre a interconexão 3, que é essa daqui, e a interconexão 2, que é essa daqui, ou vice-versa, né? O resultado dessa operação de AND entre essas duas interconexões vai ser o que a gente chama de o que a gente está chamando de interconexão 4, certo? Então tá lá. A nossa saída, ela nada mais é do que o resultado de outra operação do tipo OR entre a interconexão 1 e a interconexão 4, que vai produzir, né? Esqueci de deixar aqui, que vai produzir o resultado que a gente já está vendo ali. A AND B, ou B AND C AND, novamente B ou C. Pronto. Isso aqui é o resultado da nossa operação entre essa interconexão 1 e a interconexão 4. Pronto, como é que a gente faz, né? Como é que a gente implementa isso aqui em Python? Bom, a gente vai criar uma função, né? Bom, percebam, né? Essas escolhas que estão sendo demonstradas aqui, elas são escolhas particulares. A gente pode fazer isso aqui de outras formas. Em particular, eu vou trabalhar com uma função porque a gente pode criar uma função que representa cada circuito. Então eu vou fazer de uma maneira bem simples. Vou criar uma função que junte essas interconexões para produzir a nossa saída. Então eu vou aqui definir uma função que a gente vai chamar de circuito. Essa função aqui ela pode mudar, eu posso ter circuito 1, circuito 2, circuito 3, bom, uma série de circuitos. E essa função vai receber como parâmetro entradas. Essas entradas nada mais são do que o conjunto de possibilidade de entradas que eu vou ter para o meu circuito, certo? No caso particular desse circuito, eu sei que as minhas entradas vão ser 3 bits, né? A gente não precisa aumentar demais, ou não precisa deixar a coisa genérica, dado que a gente vai fazer um circuito para cada, vai fazer uma função para cada circuito, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né? Na função, vou botar aqui, na função entradas, né? Nós temos strings. E no caso da operação lógica, a gente tem valores. Então a gente precisa levar em consideração logo isso aí. Essas strings, elas têm índices. Nós temos strings com índices revertidos em relação ao nosso vetor lógico, né? O que é que isso quer dizer? Quando eu for transformar essas entradas em valores binários, em bits, efetivamente, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dizer aqui que o meu bit A, ele recebe uma das nossas entradas, que nesse caso em particular vai ser a entrada de índice 2, e vai converter essa entrada de índice 2 para um número, dado que essa entrada vem como um caractere, né, como uma string. A minha entrada B vai passar pelo mesmo processo, só que agora, ao invés do índice 2, eu vou receber o índice 1. E a minha entrada C também, só que agora eu vou receber o índice 0. Fazendo isso, o que é que a gente proporciona? A gente está transformando aquelas entradas, né, que eram strings, em valores inteiros que vão ser utilizados
pela nossa função, né, pelo nosso circuito lógico que a gente vai implementar logo a seguir. Como é que a gente implementa isso aqui? Aí a gente vai seguir a mesma sequência, o mesmo fluxo. Agora eu vou colocar cada uma das interconexões. A primeira interconexão nada mais é do que A AND B. A segunda interconexão nada mais é do que B ou C. Opa. A terceira interconexão nada mais é do que B AND C. E a minha quarta interconexão vai ser a interconexão 3 AND interconexão 2. E a minha saída vai ser a minha interconexão 4 AND, ou, na verdade, perdoem, né? Só dando uma olhadinha aqui, ó, a interconexão, a saída vai ser o resultado, um ou, entre interconexão 4 e interconexão 1. Pronto. Isso aqui é a descrição do nosso circuito lógico. Agora eu só preciso mandar retornar saída. E aí a gente tem uma função lógica, uma função que funciona como o nosso circuito, o circuito que está sendo solicitado aqui para que a gente levante a tabela da verdade. Bom, vou executar essa função e a gente agora vai fazer um teste para ver como essa função está funcionando, né? Bom, vou botar aqui teste, vou chamar a nossa função circuito e vou repassar para ela um parâmetro. Que parâmetro vai ser esse? Bom, vamos escolher aqui a nossa variável auxiliar linha 0. O que é isso? Eu estou passando para o nosso circuito o conteúdo da linha 0 da nossa variável auxiliar. Se a gente voltar aqui para a nossa variável auxiliar, tá aqui, ó, linha 0, são as entradas A, B e C, né? Que, lembre, né, lá quando a gente receber, a gente precisa dizer que esse aqui é A, esse aqui é B e esse aqui é C. Só que lá tá A, B e C. Então a gente precisou fazer a inversão aqui, né? Precisou fazer essa inversão. Então o A é o índice 2, o B é o índice 1 e o C é o índice 0. Certo? Então vamos voltar. Aqui a gente executando, levando em consideração as nossas entradas. Quando a gente executar isso aqui, o que é que a gente vai ter como saída, né, se a gente passar esse parâmetro aqui? Bom, vamos ver. Se eu executar aqui, a nossa saída vai ser 0. Ah, beleza, isso aqui dá pra gente testar, né? Se eu colocar aqui 0 e 0, se for 0 todo mundo aqui, 0, 0, 0. 0 AND 0, o resultado aqui do meu inter 1 vai ser 0. A minha interconexão 1 vai ter como resultado 0. Aqui, na interconexão 2, eu tenho B ou C, 0 ou 0. O resultado também é 0. E aqui, B AND C, 0 AND 0, também vai ser 0. Se eu faço um AND de 2 zeros, a minha saída também vai ser 0. Aqui eu vou ter um OU de 0 com 0 e o resultado é 0. Beleza, esse aí foi fácil. Vamos fazer um pouquinho mais complicado. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui. Vamos trabalhar com essa linha. Essa linha aqui é a linha 5, né? Então eu vou pegar a linha 5 da minha tabela e vamos executar. Se a gente executar, primeiro vamos fazer nossa continha, depois a gente prova. Se a gente executar a linha 5, o que é que eu estou colocando aqui na entrada? Eu estou colocando 1, 0, 1, 5, 1, 0, 1. Então se eu fizer um AND de 1 com 0, a saída é 0 aqui, né? A interconexão 1 é 0. Se eu fizer um OU de 0 com 1, né? 0 com 1,
a saída aqui vai ser 1, não é isso? E se eu fizer um AND de 0 com 1, essa minha saída aqui vai ser 0. Se eu estou fazendo um outro AND de 1 com 0, essa saída também é 0. Então, voltamos a ter 0 e 0 na entrada dessa porta, ou, quando a gente realizar essa operação lógica, a saída tem que ser 0. Vamos ver se é isso que acontece quando a gente executa isso aqui. Pronto, também deu 0. Beleza. Bom, a gente pegou dois valores aqui, testou e verificou, né, essa saída. Mas e se eu quiser testar todos os valores? O que é que eu preciso fazer para executar todos os valores? Bom, tem uma forma de executar isso aí. A forma de executar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável Q e vou fazer um list comprehension com essa variável Q, onde eu vou passar a nossa função, circuito, que vai receber um x para esse x em entradas 3. Então, o que é que acontece? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando todas as possibilidades de entradas com 3 bits. E dentro desse conjunto de possibilidades de entrada com 3 bits, eu estou pegando cada uma dessas possibilidades e estou aplicando em circuito. O que é que vai ser o resultado disso? Perceba que essa função aqui, ela está recebendo uma string com o dado das entradas e ela está produzindo na saída um valor inteiro, porque é o resultado da operação lógica. Esse valor inteiro que está sendo produzido aqui, ele vai estar alimentando essa lista de valores que vai ser armazenada aqui em Q, certo? Vamos executar isso aqui e eu vou pedir para ver Q. Tá lá. Isso aqui é o nosso resultado, né? Se vocês observarem, é uma lista de valores com todas as possibilidades de entradas. Se eu tenho 3 entradas, eu vou ter 8 possibilidades de valores. Se vocês observarem aqui, é justamente o que eu tenho, né? E aí, ó, valor 0, 1, 2, 3, até o valor 7. Né? Ele fica nessa sequência aqui, né? Primeiro valor até o 7º valor, correspondendo um total a 8 valores, 8 possibilidades de saída. Uma possibilidade para cada entrada. Certo? Bom, então a gente já tem uma estrutura que permite com que a gente gere uma matriz, né? Ou gere um conjunto, né, com todas as possibilidades de entradas, levando em consideração o número de bits, né, ou o número de entradas que eu tenho no meu circuito. Uma vez que a gente tem isso, a gente já tem as nossas funções lógicas para executar, né, as nossas operações lógicas de acordo com as portas lógicas, e a gente tem a possibilidade de simular um circuito lógico variando um conjunto de entradas para produzir um conjunto de saídas de acordo com a variação desse conjunto de entradas. Esse aqui é um exemplo. Certo. Uma vez que foi produzido esse exemplo, a gente tem esse conjunto de dados aqui, esse conjunto de bits aqui que representa a saída. Mas e se eu disser que tem uma forma mais simples de implementar esse circuito? Como é que a gente chega nessa forma mais simples de implementar esse circuito, né? Porque tem aí uma série de vantagens em você simplificar. Na aula da teoria, né, na aula da definição do problema, a gente já viu que quando a gente simplifica um circuito, a gente vai estar minimizando a quantidade de portas lógicas que vai estar utilizando. Consequentemente, a gente vai minimizar o custo, vai aumentar a robustez do circuito no sentido de que a quantidade de componentes que podem sofrer possíveis falhas diminui, né? Então o gasto de energia associado àquele circuito também vai diminuir. Então a gente tem uma série de vantagens que vem com a diminuição, a simplificação do nosso circuito. A gente também viu que existem formas relativamente complexas de você simplificar o circuito. Essas formas normalmente levam em consideração a álgebra de Boole.
Então a gente vai se basear em postulados, identidades, propriedades, teoremas, né? O algebrismo matemático necessário a simplificar a equação. E a gente viu que existe uma outra forma, uma forma relativamente mais simples de implementar esse processo, né, de simplificação, essa técnica de simplificação, que é o mapa de V de Carnot. Uma vez que a gente obtém a saída do circuito, né, escolher o mapa de V de Carnot como forma de simplificá-lo é a forma mais simples e que vai, obviamente, facilitar a nossa vida, né? Bom, como é que a gente faria um mapa de V de Carnot em Python? Né? Novamente, tem uma série de possibilidades para fazer isso. Eu vou propor uma aqui, uma relativamente simples, que vai permitir com que a gente tenha uma visualização assim, uma abstração ou uma forma relativamente próxima do mapa de V de Carnot para que a gente possa visualizar esse mapa, né? Uma aproximação do que seria um mapa de V de Carnot, mas que já vai permitir a gente ter um resultado ou obter um resultado e, consequentemente, fazer uma simplificação de um circuito, certo? Bom, novamente, vou tentar definir uma função para fazer isso, né? Essa função vai dar para a gente utilizar em outras implementações. Bom, percebam, o professor Elon tem o costume de deixar todas as funções em uma mesma célula. A gente pode fazer isso aqui, né? Eu gosto de ir fazendo as funções ao longo das células porque a gente não precisa ficar voltando. Mas perceba que a política de deixar todas as funções em uma mesma célula é uma política de programação muito mais organizada, né? Então, eu estou meio que abraçando o caos aqui na hora de implementar ou de resolver esse tipo de problema, certo? A gente fez aqui, criou essa função aqui, entradas. Vamos fazer isso, vamos deixar todas as funções em um... Na verdade, vamos fazer até outra coisa aqui que a gente não tinha feito e que agora, com essa possibilidade de deixar tudo numa mesma função, vai ficar mais interessante. Bom, eu vou colar aqui a nossa função que define o circuito e eu vou fazer outra modificação. Percebam que a função que a gente criou para inverter um bit, ela está trabalhando diretamente com a string. Se a gente fez essa conversão aqui na função do circuito, é prudente que a gente repita o mesmo processo aqui nessa função de inversão. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui e vou dizer que B... Vou chamar aqui bit. Vou chamar bit e vou dizer que bit é o valor inteiro de B. Pronto. Só isso. E aí agora, ao invés de checar, ao invés de checar se o bit é uma string, eu vou pedir para que o retorno seja de um valor inteiro, certo? Fiz essa adaptação aqui para a função invert, isso aqui para quando a gente precisar utilizar essa função invert, e ao longo dos outros testes a gente vai continuar utilizando os valores inteiros ao invés de utilizar a string, que é o que acontece quando a gente trabalha com a função circuito. Bom, novamente, vamos aqui criar uma função. Essa função aqui eu vou chamar de mapa VK. O que é que essa função recebe? Bom, essa função ela vai receber as saídas que foram geradas quando eu executei a função circuito. Então eu vou passar como entrada da nossa função mapa VK o que seria a saída, né, o que seria retornado quando eu executo a função circuito. Então, a política da boa programação pede que a gente não repita o nome de variáveis, né? Mesmo que essas variáveis sejam locais, né? Então, essa variável saída aqui é uma variável local dessa função, né? O ideal era que eu trabalhasse com
outro nome. Mas para que a gente tenha noção efetivamente do dado que a gente está trabalhando, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui como a variável que está sendo repassada, vou botar um nome aqui para essa variável que está sendo repassada para a função mapa VK, como sendo saída circ, saída do circuito, né? Na prática, isso aqui que está sendo repassado para o mapa VK é isso aqui, que é o retorno dessa função aqui, certo? Pronto. E aí a gente tem algumas escolhas para fazer. Se a gente quer deixar essa função assim, o mais genérica possível, né, a gente teria que trabalhar produzindo um mapa de V de Carnot para duas variáveis de entrada, 3 variáveis de entrada, 4 variáveis de entrada, 5 variáveis de entrada, né? Eu não vou, como o professor Elon falou, não vou usar a palavra covarde, eu não vou usar a solução covarde aqui, mas eu vou usar a solução mais prática, né? A solução mais prática eu vou deixar o esqueleto de como de como fazer com que essa função seja uma função mais genérica possível, mas eu vou me ater só a um dos exemplos. O exemplo que a gente vai trabalhar aí é um exemplo no qual a gente utiliza um mapa para 3 variáveis de entrada do nosso circuito. Mas, de maneira geral, o que é que a gente precisaria checar para deixar isso aqui o mais genérico possível? Bom, a primeira coisa que a gente precisaria fazer era verificar o tamanho do valor que chegou, né? Do dado que chegou. Então, eu vou botar aqui tamanho de saída circ. Então, quando eu defino essa variável tamanho, para que é que eu quero essa definição, né? Para que é que eu vou utilizar essa variável tamanho? Eu vou utilizar essa variável tamanho para fazer uma comparação. Se tamanho for igual a 8, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho 2 elevado a 3 possibilidades de entrada, ou seja, 3 variáveis. Opa. A partir daqui, eu sigo, né, todo o procedimento para criar um mapa onde eu tenho 3 variáveis de entrada. E aí o que é que acontece? Eu só preciso, para deixar isso o mais genérico possível, utilizar outros loops de comparação, onde o meu tamanho vai variar, vai ser comparado com um valor que é sempre múltiplo de 2 elevado a n. Nesse caso, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, que normalmente são os tamanhos utilizados, né, numa representação baseada em mapa de V de Carnot. Então, beleza, eu vou deixar aqui só essa opção, mas vocês têm a liberdade, né, de aumentar essa função mapa VK e adaptar ela para outros tamanhos, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, vou criar uma variável mapa, onde eu vou colocar um array NumPy de zeros, simplesmente para alocar o espaço. E a representação que eu vou utilizar é uma representação com 2 linhas e 4 colunas. Lembrem, né, existem algumas formas de você representar esse mapa de V de Carnot para 3 variáveis. Eu escolhi a representação onde eu tenho 2 linhas e 4 colunas. Professor, eu não estou muito lembrado. Bom, eu vou pegar a colinha aqui, a colinha que eu tinha feito já, para que vocês relembrem como é que é essa forma. Pronto, a forma é essa daqui. Então, ó, a gente está botando aqui na forma de comentário, né? Essa representação aqui é a representação que eu escolhi para um mapa com 3 variáveis de entradas. Que representação é essa? É a representação onde eu tenho aqui, né, 2 linhas e 4 colunas. A linha de baixo representa a variável A, a linha de cima, a barra. Essas 2 colunas
mais a esquerda representam B barra, as duas colunas mais a direita representam B. As duas colunas ao centro representam C, as duas colunas das pontas, né, das extremidades esquerda e direita representam C barra. Pronto, é essa a forma que eu estou utilizando para gerar o nosso mapa de Veitch-Carnot, né? Na verdade, isso aqui é o mapa de Veitch, certo? Então, beleza, eu estou armazenando aqui estou gerando aqui um array NumPy de zeros, e aí a única coisa que eu preciso fazer agora é substituir nas posições corretas do mapa os valores que vão vir daqui, né? Desse parâmetro que eu estou passando como entrada para essa função. E aí como é que isso vai ser feito? Bom, eu vou colocar aqui mapa, primeira linha, elementos de 1 a 2. O que é isso, né? O primeiro elemento desse mapa é aqui, ó, 0, 1. E aí lembrem, né? Tem uma grande sacada aqui nesse mapa. 0 e 1. Se eu pegar esses dois elementos aqui, 0 e 1, eles vão corresponder exatamente aos dois elementos que estão nas posições 0 e 1 do meu dado de entrada, né? Da minha variável que está sendo repassada como parâmetro para essa função. Lembrem, essa variável aqui, o que está saindo aqui, né? Se eu fizer nessa... Percebam que eu já tô usando da maldade aqui, né? Eu já sei que toda vez que eu for fazer um teste no meu circuito, eu vou fazer levando em consideração todas as possibilidades de entrada. Então eu vou fazer aqui brincando com um list comprehension. Perceba que isso aqui podia estar dentro da função circuito. Eu podia passar como parâmetro para a função circuito entradas, ao invés de passar um valor único. Do jeito que está aqui, ó, eu estou passando um conjunto com 3 valores, né? Mas eu podia muito bem passar isso aqui e ele executar já no modo list comprehension a coisa toda. Bom, eu escolhi não fazê-lo, de modo que a gente faz um list comprehension do jeito que está aqui e percorre, né, todos os valores de entrada, aplicando eles diretamente em circuito. Bom, eu gosto de deixar desse jeito, porque desse jeito aqui a gente pode testar um valor por vez. Às vezes a gente só quer testar um valor por vez, não quer necessariamente gerar uma tabela completa, certo? Bom, mas isso aí é da escolha de quem está fazendo a simulação, né? Às vezes se sente mais confortável gerando a tabela por completo e pesquisando na tabela um certo valor que tenha mais interesse. Bom, mas sabendo que eu vou fazer uma coisa do tipo list comprehension, eu vou pegar aqui e já vou levar em consideração que esse valor aqui, essa variável que eu estou passando para a minha função mapa de Veitch-Carnot é uma variável que tem todos os valores possíveis de saída para todos os valores possíveis de entrada. Então, nesse caso aqui, se é um circuito que tem 3 entradas, a gente vai ter 8 possibilidades de combinação dessas entradas e, consequentemente, a gente vai ter um vetor de 8 saídas, né? De 8 bits, cada um correspondendo a uma das possibilidades de entrada, uma das combinações. Então, beleza. Levando em consideração isso, esses dois primeiros valores que vão estar aqui no nosso mapa, eles vão ser iguais a os dois primeiros valores da variável que a gente passou como entrada. Certo. Isso vai se repetir, né, para esses dois valores aqui da segunda linha. Se a gente pegar esses dois valores aqui da segunda linha, eu vou atribuir a segunda linha, né, os dois primeiros valores, que são esses dois valores aqui,
os próximos valores que eu tenho aqui em saída circ, mas que não vão ser o 2 e o 3. Na verdade, vão ser o 4 e o 5. Bom, vocês entenderam por que tem que ser o 4 e o 5? Lembrem, né? Aqui nesse mapa, a gente tem 0, 1, 3, 2. E aqui, ó, 4, 5, 7, 6. Então, esses dois primeiros valores vão ser iguais do jeito que vem aqui nessa variável. Então, os elementos 0 e 1 daqui, eles vão ser os elementos 0 e 1 dessa minha variável. Os elementos 0 e 1 da segunda linha, os elementos 0 e 1 dessa segunda linha, eles vão equivaler aos elementos 4 e 5 dessa minha variável, né, desse meu vetor. E aí, para os elementos 3 e 2 e os elementos 7 e 6, a gente vai fazer a coisa ponto a ponto. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar para a linha 0 o elemento 2 da linha 0, vai receber o elemento 3 da minha saída. Para a linha 0, o elemento 3, eu vou receber o elemento 2. Agora vamos para a linha 1, né, que seria a segunda linha do meu mapa. Para a linha 1, o elemento 2 vai receber o elemento 7. E o elemento 3 vai receber o elemento 6. Né? E a posição aqui 3 vai receber o elemento 6. Pronto. Uma vez que eu tenho essa estrutura, eu só preciso mandar imprimir mapa. Certo. A gente tem uma função que vai nos gerar, né, de uma maneira aproximada, essa estrutura de mapa que vai permitir com que a gente simplifique o nosso circuito, né? O nosso mapa de Veite-Carnot, certo? Vou executar isso aqui, né, para atualizar a minha célula de funções. Opa, danou-se! E aí, qual foi a bronca que teve aqui? O que foi que aconteceu para dar esse erro? Ah, tá lá, ó. Novamente, eu não me ajudo, né? Esqueci de botar o 2 pontos logo depois do nosso if. 2 pontos tá aqui, o outro. Pronto. Beleza. Executou. Tá aqui. As nossas funções já foram corrigidas. Tudo bonitinho. Vamos partir para a execução aqui e fazer um teste. Então eu vou vir aqui e vou chamar a nossa função mapa VK e vou repassar como parâmetro Q, né, que é esse nosso conjunto de valores de saída que representam esse circuito. Vamos executar e ver o que é que acontece. Opa! Reclamou. Ah, por que reclamou? Porque eu não importei, né, a biblioteca NumPy. Eu estou utilizando aqui, né, a função zeros, né, que cria uma matriz com zeros, preenche com zeros do NumPy, mas eu não importei a biblioteca. Aqui, ó, nesse from NumPy, eu só importei essa função. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar import NumPy como np. Executar de novo. Executar de novo aqui minha função para não dar nenhum problema. Vamos lá para o final e vamos executar de novo a nossa função mapa de VK. Pronto, tá lá. Vamos dar uma olhada direitinho do jeito que a gente colocou. Vamos ver se os valores estão todos corretos na nossa função. Ah, ó, um errinho aqui, ó. Aqui é 1, linha 1, né? Por isso que deu
deu um pouco estranho esse resultado. Vocês vão perceber que na verdade isso aqui vem para cá. Vou executar de novo. Opa, por que foi que não foi? Ah, faltou executar, né? Aqui. Se eu não executar aqui, não tem como ele atualizar. Bom, executei. Vamos vir aqui de novo. Vamos ver se atualiza. Pronto, atualizou. Então tá aí, ó. Isso aqui é a nossa representação do mapa de Veidt-Carnot. É claro que não tem toda aquela glória, né? Não tem toda aquela pompa de um mapa de Veidt-Carnot desenhado, aquele que a gente viu lá na nossa apresentação. Mas, pelo menos, nos permite visualizar, não é, a estrutura do mapa e nos permite, além disso, se a gente já sabe que o mapa está sendo implementado levando em consideração essa estrutura, isso permite com que a gente chegue na possibilidade de reduzir o nosso circuito. Por quê? Porque a gente está vendo lá pelo resultado que a gente tem um 1 aqui, um 1 aqui e um 1 aqui. Se a gente tem nesses três locais, vou botar aqui 1 e 1. Deixa eu tirar esse bichinho aqui para facilitar a nossa visualização. Pronto, é desse jeito que está lá. Se ele está desse jeito aqui, qual é a expressão lógica que representa esse resultado que a gente está vendo no mapa? Bom, eu consigo fazer dois conjuntos aqui, né? Por que dois conjuntos, né? Porque a gente tem sempre que juntar a maior quantidade de uns que seja múltipla de 2 elevado a n. Então, se eu juntar aqui, eu consigo pegar esse conjunto aqui com dois uns e esse conjunto aqui com dois uns. Se eu deixar esse 1 isolado, trabalhar só com esse conjunto aqui de dois uns e um valor isolado aqui, esse bit aqui ele vai depender de todas as variáveis, então compensa mais juntar esses dois aqui. Então eu tenho esse conjunto e esse conjunto. Esse conjunto aqui ele depende de B e C, ele não depende de A nem depende de C barra. Então esse conjunto aqui, eu vou colocar aqui assim para o exemplo. A função lógica que descreve a nossa saída vai ser BC. Esse conjunto aqui é representado por BC. E esse segundo conjunto aqui, então eu vou fazer um OU com... Que conjunto é esse aqui? Ó, esse conjunto aqui está só em A. Mas ele também está só em B. Ele não está em B barra. E ele está tanto em C como em C barra, esse conjunto aqui. Então, que conjunto é esse? É o conjunto AB. Essa expressão aqui é uma representação simplificada dessa expressão aqui. E aí, se vocês observarem, né, se você comparar, quantas portas lógicas a gente está precisando aqui? A gente está precisando de uma porta AND, duas portas AND, três portas AND, porque a gente vai estar realizando um AND desse resultado aqui com esse resultado aqui. Então a gente precisa de três portas AND e duas portas OR para realizar essa operação lógica que descreve esse circuito. Se a gente pegar a nossa versão simplificada, nós só precisamos de duas portas AND e uma porta OR. Digo mais, se a gente colocar B em evidência, a gente vai ter A ou C. A gente só vai precisar de uma porta AND e uma porta OR para executar efetivamente, não é, a mesma operação lógica que esse circuito todo precisa. Só olhando esse circuito, essa expressão aqui, né, que foi a expressão que a gente obteve direto do mapa de Veidt-Carnot, a gente já percebe por essa equação aqui que essa porta OR é completamente dispensada, né? Dispensável. A gente não precisava ter essa porta aqui para executar esse circuito. Na verdade, você vai ver, né, que se a gente forçar um pouquinho mais, uma das portas AND também seria completamente dispensável, né? A gente só precisa de um AND para executar
esse mesmo circuito. Certo? Bom, então se vocês observarem, em Python, nós temos a possibilidade de fazer testes dos mais diversos possíveis. Esse circuito que foi estudado aí é um circuito relativamente simples. A gente pode trabalhar com outras possibilidades de circuito, que é o que eu vou deixar para vocês como desafio, certo? Bom, pessoal, para complementar nossa atividade, né, vem aqui o nosso desafio. Então, o nosso desafio nada mais é do que tentar utilizar o que a gente viu nesse vídeo, né, as ferramentas, ou as funções, para solucionar esse problema aqui, né? Então imagine que uma fábrica, o seu chefe ou você mesmo na hora de desenvolver um dado produto, encontrou um esquemático, comprou, terceirizou o projeto, qualquer coisa do tipo. Alguém lhe repassou esse diagrama de um circuito lógico. E a ideia é que você possa, primeiro, levantar a tabela da verdade para entender como é que esse circuito funciona e depois simplificar. Então a ideia é que a gente consiga buscar uma solução que melhore, né, a utilização desse circuito, né, de todas as formas que a gente viu, né, que melhora com o processo de simplificação, certo? Esse documento aqui ele vai ficar na página, né, lá do Moodle, bem como o notebook que vocês acabaram de ver sendo construído, certo? Então acredito que vejo, né, ou que me comunico com alguns de vocês hoje às 5 da tarde. Até mais, foi um prazer, bom dia para vocês.